Voltamos aqui para o último bloco, falando sobre a reforma protestante, que fazem 500 anos agora de reforma protestante, e o que nós precisamos reformar hoje. O que nós precisamos reformar hoje? A reforma reformou, vários movimentos veio, John Wesley trouxe a contribuição dele, Spurgeon trouxe a contribuição dele, o movimento pentecostal trouxe a contribuição, né, o movimento da Rua Azul, avivamento, sim, tal. Mas hoje nós estamos um pouco, muitas igrejas estão perdidas na sua reforma, na sua teologia. Pastor Gustavo. E aí? Bem, assim, sobre isso eu gosto de pensar com bastante humildade. Primeiro, eu acho que nunca houve na história uma igreja inteiramente perfeita. Vamos pegar, né, a própria igreja primitiva, que muitos assim a idealizam demais. Tinha seus problemas, né? Era uma igreja assim, vamos supor, de separatista, né? Tipo, os judeus não se davam ali com os gregos, aquelas coisas todas. Vide as cartas de Paulo à igreja de Corinto, né? Você vê que não houve um momento assim na história no qual a igreja de fato foi perfeita. Mas o que a igreja não pode perder nunca é se olhar sobre si mesma. Entendeu? De ver que onde que a gente está se perdendo. Porque a gente para e pensa, poxa, como que a Igreja Católica chegou, por que a Igreja Católica chegou nesse patamar que ela teve naquele período que nós conhecemos como Idade das Trevas? Isso não é à toa, isso tem uma história por detrás disso, né? E nós também, se não tomarmos cuidado, nós estamos fadados a cometer os mesmos erros. Então, assim, eu gosto de pensar nessa questão da Igreja com bastante humildade, de sempre ver e rever aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós estamos pregando, quais são as alianças que nós estamos fazendo, quais são as concessões ideológicas, teológicas que estamos fazendo, porque tudo isso pode influenciar e muito negativamente a igreja, a nossa teologia. Mas, Zé Eugênio, você não acha que nós estamos vendendo indulgências hoje? Nós não, eu não estou fazendo isso. Eu não vendo, não. Você não vende, não. Mas tem movimentos vendendo indulgências de novo? No século XI, no século XII, quando o nível de imoralidade entrou dentro da igreja, houve uma ação de Deus. No século XVI, quando a imoralidade também entrou dentro da igreja, houve uma ação de Deus. O que nós observamos hoje no movimento neopentecostal, que é o movimento depois do pentecostalismo, que buscava os dons? O movimento neopentecostal busca riqueza, prosperidade financeira, bênção financeira para os dias de hoje. Indulgências. Não existe um outro jeito a não ser o resgate da indulgência lá do século XVI, que Lutero se levantou contra elas. Então hoje se vende sabonete, se vende arruda, se vende lasca da cruz, água. Hoje a construção da salvação é através dos objetos aí de mediação de fé e de poder. Então, o que me leva a crer que nós precisamos de uma nova reforma. Uma nova reforma no quê? Na questão básica ali pregada por Lutero, na interpretação das Escrituras. Porque hoje nós podemos ler as Escrituras, mas quando fazemos uma consulta em quem tem conhecimento bíblico na igreja, poucas pessoas têm esse conhecimento. Então precisamos resgatar. As pessoas não têm conhecimento só do que elas veem no culto e escutam. Elas não estão da mensagem, da pregação, mas não estudam a Bíblia. Então, que é o que o Lutero defendia. O cristão ele tem que ler e praticar a Bíblia, como regra de fé. Ótimo. O que mais que nós precisamos reformar? O poder centralizador. Se o poder centralizador lá era o papal, né? Desculpem, era o poder papal, hoje nós temos o poder centralizador, o poder pastoral. Né? Tem pessoas que só aceitam a oração, só aceitam a visita do pastor. Pode ter várias pessoas orando, mas se o pastor não orar por elas, elas não foram abençoadas. Então, existe também essa necessidade de reformar a visão centralizadora do poder. Uma outra coisa importante também, junto com as Escrituras, junto com a visão centralizadora do poder, é a questão do pecado imperdoável. O pecado imperdoável que as Escrituras diz, lá em Marcos 5, é somente a blasfêmia com o Espírito Santo. Entretanto, junto, né, com essa volta dessa contra-reforma que houve depois da reforma, tem também os pecados de natureza sexual, né,
que hoje são considerados imperdoáveis, né, dentro da igreja, como eram lá antes da reforma. Né? A questão do suicídio também, o suicida não podia ser sequer sepultado, ele era banido, né, ele não tinha direito a uma sepultura, e a família dele não podia ter um culto fúnebre. E um outro problema sério, né, que se cria hoje, junto com essas questões, que é a questão da participação política. Se lá os reformadores lutavam para que a igreja abrisse mão dessa ação política, hoje nós lutamos para que a igreja seja ativa politicamente. Mas o resultado dos nossos políticos, infelizmente, não tem sido uma transformação da sociedade, mas Brasil, infelizmente deles se corromperem. Nós vimos isso esse ano de uma forma muito frustrante. Pessoas eleitas pela igreja, né, a saber aí, né, o Eduardo Cunha, né, agindo de forma a não transformar o Congresso, né, mas se beneficiando da corrupção do Congresso. Então, são coisas que a reforma apregoou e hoje a igreja precisa acordar de novo para esses valores. Posso só fazer uma colocação aqui? Quando o pastor fala a questão do mediador, né? Eu costumo brincar lá no seminário que a diferença dos nossos santos para os santos católicos é que os nossos estão vivos. Não é essa? É uma coisa que se perdeu muito, essa noção Sim. do sacerdócio universal dos santos, porque é justamente essa coisa. Se o fulano orar por mim, sabe aquela coisa assim, ele tem mais moral com Deus do que eu, ele é um mediador entre Deus e ele. Eu me lembro de uma experiência que eu tive logo no início do ministério. Eu conto isso assim, com muito pesar. Hoje eu vejo assim, um tanto que eu errei. Mas aquela experiência me ensinou um negócio interessante. Eu fui ordenado no ministério com 21 anos de idade, aquela empolgação toda, tudo e tal. Eu me lembro, quando eu trabalhava em uma das nossas missões, uma senhora chegou para mim e pediu que eu orasse e ungisse a roupa do filho dela, que na ocasião mexia com drogas. Eu lembro que eu falei com ela assim, olha, a senhora também pode orar. Vamos fazer o seguinte, a senhora ora primeiro, depois eu oro. E a senhora crê que o poder está em Deus e não no óleo? Crê. Ela orou, eu orei, e ao final ela, você pode ungir? Mas você pode ungir? Assim, eu me lembro sempre de um texto do reverendo Augusto Nicodemos, que se chama A Alma Católica dos Evangélicos Brasileiros, que ele trata justamente isso, né? Essa questão nossa com essa mediação que nós temos. Sempre assim, tem que ter um mediador. Né? Essa mediação pastoral. Assim, o pastor não é meu líder, ele é meu mediador. Isso é muito perigoso. E nós precisamos de uma... nós estamos aí, eu acredito, muito perto da volta de Jesus, mas de uma chamada nova reforma dentro disto tudo que nós estamos vivendo, né? Nós tivemos no século XX, tivemos alguns ganhos, que eu acho que alguns ganhos no culto, na questão litúrgica do culto, né? Nós tivemos uma restauração do louvor mais vivo, mais operante, cheio da unção de Deus, cheio de graça, um louvor vivo. Nós mesmo, eu particularmente, saí nos anos 80, 90, pregando em todo lugar isso, restauração do louvor, tal, restauração da palavra, de estar lendo a palavra, buscando a palavra, dons do Espírito Santo, mas dons sem caráter não adianta, não tem valor nenhum. Primeiro caráter, depois dons. Quer dizer, uma coisa tem que estar equilibrada com a outra. E agora nós precisamos de entender que agora o discurso não é mais o seguinte, eu era um ladrão, safado, adúltero, eu converti, aceitei Jesus e hoje eu mudei. Agora o discurso que nós estamos vendo na televisão é o seguinte, o meu carro estava velho, despedaçado, e eu vim para a igreja e eu agora sou lá porque o meu carro agora é novo. Você está entendendo? Isso é um acúmulo. Que nós convertemos vendo o seguinte, eu converti porque eu era triste, eu era danado, eu era amaldiçoado e Jesus Cristo entrou na minha vida, quebrou a maldição e arrebentou tudo e hoje eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Não é porque agora eu ganhei dinheiro, ou porque agora eu adquiri isso, porque agora eu fiz a campanha do não sei o quê, porque eu fui em Israel com não sei o quê, eu voltei, fui na fogueira de não sei o quê.
Não, é porque eu encontrei com Jesus. Isso. Então isso é reforma. Que é o ponto central. É o ponto central. Reforma. Sola fide, sola gratia. É. Só as escrituras. Só a Deus a glória. Não existe cristianismo sem Cristo. E não existe ação na igreja sem a palavra e sem a fé. Isso é fundamental, esse resgate hoje. Né? Não é só das tradições, né? Porque o cristianismo tem tradição mesmo. Só que a tradição não é maior que a palavra. Não é maior. Né? Nós estamos comemorando a reforma e essa reforma tem que ser um culto não às bruxas, não ao esoterismo, mas um culto ao Senhor Jesus. E o senhorio de Jesus, ele traz uma fé viva, uma fé santa e também transformação de vida. Esse é que é o fundamental na igreja. Hoje um contingente de pessoas que passaram da igreja e saíram da igreja e se desviaram do evangelho, talvez seja muito maior do que os que estão dentro da igreja. Por quê? Em muitos houve frustração, em muitos não houve transformação de vida. Porque a igreja hoje, ela não é aquela igreja tão reformada na palavra e na fé. É uma igreja que visa muito mais entretenimento, muito mais show, muito mais espetáculo. E nós precisamos resgatar aí a transformação de vidas na fé em Cristo pela palavra. Amém. Precisamos de ovelhas e não de clientes. Exato. Verdade. Pastor Gustavo, você que falou menos de nós três aqui, termina então orando para que Deus, que o amor de Deus, olha, eu quero falar de todo o coração para vocês, e eu falo isso porque o próprio nosso pastor fala aqui na frente do microfone. A Igreja Batista Getsemane é cheia de defeito. Se você quiser vir nos visitar, você vem, mas saiba que somos humanos, que estamos reformando-nos a cada dia mais em Cristo Jesus, mas uma coisa aqui é que Jesus Cristo é o centro do nosso corpo. Aleluia. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que nós três estamos aqui, porque senão nem nós estaríamos aqui. E temos uma fé viva e inteligente, podemos pensar, podemos argumentar, podemos debater, porque isso é saudável à Igreja do Senhor. Glória a Deus. Pastor, teólogo, educador, Gustavo Viana, faz essa oração para o nosso amigo que nos ouviu aqui. Eu creio que a unção de Deus está nesse lugar, eu sinto muito forte isso aqui. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade. Deus, e nós temos uma certeza. O Senhor é o Senhor da igreja. Glória a Deus. Amém, E o Senhor conduz a nossa história. Pai, que o Senhor mude em nós aquilo que precisa ser mudado. Jesus. Pai, que a tua igreja verdadeiramente Alcança, possa resplandecer a glória, o amor, Jesus, nós a oramos. graça do Senhor neste mundo. Usa as nossas vidas, ó Deus, para o louvor da tua glória. Assim nós oramos em o nome de Jesus. Amém. 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 Só Amém. Cristo, só Deus a glória, só a Bíblia, só a fé e só a graça. Amém. E o poder do Espírito Santo na sua vida. Amém. Isso é cristianismo. Deus te abençoe. Que o Espírito Santo invada a sua casa com o grande amor que Ele tem por você. Amém. Paz. Jesus.